Olá, bom dia a todos. Hoje, na capital amazonense, estamos com 38 graus. Estamos iniciando o período da chuva, porém ainda está calor, mas está quase tudo chegando à sua normalidade. Mas hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que trata-se de Esther, influência e fé. A história de Esther ela é encontrada no próprio livro de Esther, no Antigo Testamento. É uma das mais importantes histórias bíblicas e sua vida nos traz grandes aprendizados. Esther era uma mulher exemplar de fé, coragem, sabedoria e humildade. Mas, na realidade, quem foi Esther? Ela se tornou rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar todo o seu povo. Esther era órfã, judia, e foi criada pelo seu primo chamado Mordecai. E ele é uma espécie de pai adotivo para ela. Então, nessa época, a nação de Israel estava sobre o exílio do reino persa. A história de Esther é muito interessante e ela começa quando o rei da Pérsia, o rei Assuero, realiza uma grande festa ou um grande banquete para os servos e príncipes para exibir a sua riqueza e a glória do seu reino. Então, nesse banquete, que teve a duração de 180 dias e festas durante 7 dias na cidade de Suzã. E o que aconteceu neste banquete? A desobediência de Vasti. E quem era Vasti? A rainha Vasti, que antecedeu Esther, é convocada pelo rei Assuero para fazer uma exibição da sua formosura durante esse banquete. Então, Vasti se recusa a atender o chamado do rei para se fazer presente nessa festa. E essa recusa de Vasti, à vista do rei, foi considerado um grande insulto ao rei. Por esse motivo, o rei ficou furiosíssimo com Vasti por tão grande insulto e resolveu destituí-la do cargo de rainha. E então, o que ele fez? Promoveu um concurso de beleza para que fosse escolhida uma nova rainha no reino, pois a exigência desse concurso de beleza, as jovens teriam que ser belas, formosas e virgens. As mulheres de 127 províncias do reino persa foram convocadas para se apresentarem ao rei. E Esther era uma delas. Esther, ela é coroada rainha porque ela venceu esse concurso, vamos dizer assim. Então, o responsável por esse concurso de beleza das mulheres era um homem chamado Hegai. E quando ele chega, à primeira vista, ele se encanta com a beleza de Esther. Então, Hegai, ele concede a Esther o melhor que pode. Ele dá o melhor lugar à casa, as melhores vestes e também os melhores alimentos. Mas chegou a hora do concurso. Como que isso aconteceu? As mulheres se apresentaram ao rei e o rei, por sua vez, ficou impressionadíssimo, encantado com a beleza de Esther. Ele imediatamente amou Esther mais do que todas as outras jovens. E então Esther, ela é coroada a rainha.
mas ela permaneceu obediente ao seu primo, ou seu pai adotivo, Mordecai, e não revela a sua própria identidade judaica, visto que os judeus, à época, sofriam grandes perseguições. A conspiração contra o rei aconteceu da seguinte forma: Mordecai, preocupado com sua prima ou filha adotiva, frequentemente visitava o palácio de Susã. E numa dessas visitas, Mordecai escuta quando 2 oficiais estavam planejando uma conspiração para assassinar o rei. E de imediato, Mordecai conta para a rainha Ester. Então vamos ver como é que foi que aconteceu o plano de Amã contra Mordecai. Algum tempo depois, Amã, o nobre amalequita, é exaltado e promovido a primeiro-ministro. Ele ocupava o 2º lugar abaixo do reino do rei. Então, o rei publicou um decreto para que todos adorassem a Amã. Então, como Mordecai era um judeu e servo de Deus, se negou a curvar-se diante de Amã. Amã, com essa atitude, ficou enfurecido com Mordecai e com o povo judeu. Então, ele requereu ao rei que os judeus fossem punidos por não adorá-los. E qual era esse pedido? O pedido de Mordecai a Ester. Quando ele tomou conhecimento do decreto contra o povo, se entristeceu muito, se entristeceu bastante com o plano terrível de Amã e rasgou suas vestes e cobriu-se de cinzas. Ester fica receosa e teme sua vida, porém seu primo alerta de que também ela é judia e não seria poupada apenas por estar no palácio. Isso encontra-se no livro de Ester, capítulo 4, versículo 13 e 14. Com isso, Ester pede a Mordecai que ele e todo o seu povo ore e jejue durante 3 dias. 3 dias de oração. E assim Ester intercede por seu povo. Ester vai à presença do rei. Ester veste as suas vestes reais e chega à presença do rei. Vamos ressaltar o seguinte, neste momento, que naquela época, quem comparecesse à presença do rei sem ser convidado seria condenado à morte, exceto se o rei estendesse o seu cetro de ouro. Ester, ela chega à presença do rei e, imediatamente, quando o avista, estende o seu cetro e diz: pede-me o que quiseres, até mesmo a metade do meu reino. Encontra-se no livro de Ester, capítulo 5, versículo 3. Então Ester convida o rei para participar de um grande banquete na presença do primeiro-ministro Amã. Durante o jantar, o rei indaga a Ester sobre qual era o seu pedido. A rainha requer e faz um novo banquete no dia seguinte. A salvação dos judeus e a festa de Purim. No dia seguinte, a rainha expõe todo o plano de Amã ao rei, que era de assassiná-lo e matar todos os judeus que não o adorassem. Ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei ele fica furiosíssimo e decide enforcar Amã com a própria forca
de 25 metros que ele havia construído para Mordecai. Lembramos que naquela época os decretos reais não podiam de nenhuma forma serem revogados. Por isso Ester intercedeu pelo povo judeu e convenceu o rei de que ele fizesse e publicasse um novo decreto. E neste novo decreto, o rei autoriza os judeus que eles poderiam guerrear e lutar e se defenderem. Então, ocorreu a guerra. E nessa guerra, os judeus foram à luta e evitaram a destruição do seu povo e foram vitoriosos. Mas vale ressaltar que esse episódio é celebrado até hoje pelos judeus com uma festa chamada Purim. Assim concluímos a história de Ester. É uma narrativa poderosa de fé, coragem e a importância de agir em momentos cruciais. Ester, ela usou sua posição e influência para salvar seu povo, arriscando a sua própria vida. A história também, ela revela a providência de Deus que trabalhou nos bastidores para proteger os judeus e frustrar os planos malignos de Amã.